Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Empreende Macuxi. Eu sou Marina Pascoaloto. E eu sou Douglas Minuto. A gente trouxe hoje duas convidadas especiais, empresárias, né? Uma, Fabiane Carla, sócia-gerente da Bopel, ciclista, advogada e mãe. Segunda convidada é Yasmine Benayon, chefe de cozinha, empresária no ramo de cafeteria e fotógrafa nas horas vagas. O tema de hoje é sobre gestão de tempo, como conciliar a vida profissional com a vida pessoal. Eita, temazinho esse, hein? Nossa senhora, eu acho que é o segredo que todo mundo quer descobrir, né? Conte um pouco pra gente, vocês, Fabiane, Yasmine, quem quiser começar. Primeiro sua trajetória, falar um pouquinho aí de como vocês começaram, quando iniciaram, né? Pode ir. Yasmin pode começar. Tá bom, não, eu sei que era pela ordem da apresentação. Ah, sim. Mas beleza, tranquilo. Vocês querem saber, né? Desde o iníciozinho, vamos lá. Isso, pode Trajetória. contar uma breve história aí Uma do breve. seu negócio, apresentar, fazer um merchan também, né? Quem Pronto, sabe. Óbvio. Então, como foi apresentado, eu me chamo Yasmine Benayon. Tenho uma cafeteria hoje em dia chamada Barracão do Poeta, que esse ano fez 10 anos de cafeteria. Mas eu comecei um pouco antes a trabalhar com gastronomia e outros ramos também. Nos anos de 2018, acredito, eu cheguei em Boa Vista, que eu estudava fora, estava em João Pessoa, cumpri meu ensino médio para lá. E quando eu voltei para Boa Vista, minha mãe já tinha montado um restaurante para mim. Eu tinha 18 anos. E aí eu comecei a trabalhar com comida. Trabalhava com café da manhã no sítio e almoço nos finais de semana. Isso aí, você mesmo cozinhava, Isso, eu administrava, mesmo. fazia Isso. tudo. Comecei com 18 anos. Minha mãe já colocava a gente desde pequeno a aprender a fazer um pouquinho de tudo. Então eu sempre morei em sítio e aí a gente aprende a cozinhar essas coisas, né? Fazer primeiro as obrigações, né? Depois a diversão. Então lá no sítio era assim. Quando eu cheguei, minha mãe já tinha montado um negócio pra mim. Apesar da gente ter, graças a Deus, ter tido condições e tudo, mas minha mãe sempre me ensinou a ganhar o próprio dinheiro e não depender dos outros e nem trabalhar pros outros, mas ganhar o próprio dinheiro. E aí quando eu cheguei, eu já fui nessa de fazendo café da manhã e almoço. E eu fiquei nisso até 2020, por aí, 2010, tô falando 2008, né? Até 2010, tô falando quando eu tinha 18 anos. E aí, nisso, eu um dia resolvi comprar umas roupas e revender, né? Eu vendia de tudo um pouco, mas vou nos principais. E achei que era um dinheiro mais fácil, né? Já que eu ficava desde as 5h30 na cozinha, trabalhando, era muito cansativo, eu achava que era muito trabalho para pouco dinheiro. Aí eu fui e abri uma loja de roupa em 2010. Se chamava Artesart, né? Foi quando eu abri a minha primeira empresa Mudando totalmente de ramo. de ramo. E aí passei 3 anos, né? Fali assim, que eu digo, não Deu certo, né? não deu certo, sabe? As pessoas não pagam, não é, sabe? Você É o tal do fiado. do fiado, promissória. Então, assim, pra mim, foi por ilusão, né? Vivia com produtos, né, parados, né? A moda vai inovando e você vai ficando pra trás e aí você vai atrás de coisas novas. Quando já tá lá tentando vender, já tem outra coisa que a pessoa já quer, enfim. Isso é Aí- para você que pensa que varejo é fácil. Não. Varejo é desafiador. Entendeu? Então, eu via que eu gastava muito, mas quando eu comecei a vender, eu era meio que sacoleira, né? Até eu fazer minha loja. Então, eu acho que eu vendia mais indo oferecer do que ficando parada em uma loja, né? Na época, em 2010, o Instagram ele não era tão visado assim como hoje em dia, para você divulgar aqueles teus produtos sem sair de casa, entendeu? Então, era um pouquinho mais difícil. Aí, comecei a faculdade nessa época, ao mesmo tempo. E conheci um pessoal no interior que se chama Tepequém. E lá eu vi a necessidade novamente de café da manhã. Você tinha parado, no caso, com o café da manhã Sim. e foi pro segmento de roupa, varejo. de varejo. E nisso foi nos anos de 2010 para 2011. Eu já estava trabalhando com roupa. E aí eu passei a vender café da manhã no interior do Amajari, no Tepequém, na vila do Tepequém.
bem barraquinha mesmo, levava tudo daqui no carro. Então eu vendia os finais de semana, os festejos, feriados, café da manhã, de manhã. E já que eu já tinha, né, aprendido muito na época que eu morei no sítio, então era fácil pra mim fazer. E à noite eu vendia churrasquinho e cachorro quente. Eu De passei manhã, de tarde, de noite. não, de manhã e à noite. Ah, de Então eu manhã e à fazia noite. café da manhã e à noite churrasquinho e cachorro quente. Então eu ficava indo e vindo durante 3 anos. Aí quando foi em 2013, a convite da minha mãe, né? Por que você não abre aqui em casa, né? A gente faz aqui, porque você tem toda essa logística de levar tudo. Gente, eu levava barraca, mesa, garrafa de café, tudo que eu ia precisar lá, porque lá não tinha. E eu alugava a frente das casas de outras pessoas para trabalhar na frente. Então eu vendia ali na principal, né? E em 2013 ela falou: por que você não abre um café aqui em Boa Vista, né? Tava quase me formando, me formei em 2014 em administração de empresas. Isso estudando, trabalhando no interior, né? Tendo uma loja de roupa na cidade durante a semana. Final de semana eu corria pro interior, vendia café. E aos domingos passei quase um ano vendendo coisas da loja na feira do Garipeiro, que é ali na Taitave. Então, aos domingos, 4 horas da manhã, eu estava indo para lá montar barraca e vender produtos de Natura, Avon, Boticário, roupa, jardinagem, tudo que eu tinha na loja eu levava para lá. E aí eu resolvi fechar a loja e voltar a abrir do ramo de cafeteria, que era o que eu trabalhava no sítio há uns quase 5 anos atrás. E aí eu parei e vi o que eu vou trabalhar nesse café da manhã, né? Procurei o que são produtos regionais. Então eu me baseei em montar um cardápio, né? Tive muita ajuda da minha mãe, graças a Deus, de decoração e tudo. Ela me ajudou muito, isso em 2013. E aí eu abri focando em algo regionais. Como eu já sabia fazer cuscuz, tapioca, né, sanduíche, fui fazendo. E daí eu comecei a fazer cursos, fiz técnicos, vários. Fiz no Senac, tudo eu ia atrás. E aí eu tive um amigo em comum que trabalhava no Sebrae, né, me chamou para me participar do projeto de gastronomia e hotelaria. Aprendi muito, porque eu tive muitos gestores que me ajudaram desde o zero. Então, dali a gente foi aprendendo tudo. E por isso que a pessoa pergunta, né, como é que você procurou um ramo de cafeteria, né, como você montou o seu cardápio e tudo. Então, a partir do que eu quis montar foi procurar algo regional. É bom que você sempre procurou, né, se especializar, estudar, conhecer. Isso. Então, eu tinha acabado de sair da faculdade, abri um café da manhã, entendeu? Me formando, tava todo gás ali, mas não é fácil, né? Aí foi daí que eu fui começando. E de lá pra cá teve muitos altos e baixos e vamos manter o foco e vai. Show de bola. A gente vai entrar já nesses altos Tá. e baixos aí. Aí eu queria perguntar, né, dar uma oportunidade pra Fabiane também, contar um pouquinho da trajetória dela. Né? Bom, a minha trajetória é uma empresa familiar, né? Meus pais, minha família é paraense. Chegamos aqui em 89, sem condições nenhuma. Roraima, meu pai lá no Pará, vamos para Roraima, que Roraima deu aquele boom e tal. Veio para Roraima em fevereiro de 89. E 3 meses depois, trouxe minha mãe e a cambada todinha de filha. E chegou aqui e correram atrás e tava naquela época como a gente vai estar mais na frente das questões da época difícil, isso, então é uma empresa familiar, cresci dentro da empresa, me criei dentro da empresa, desde pequena, com 5, 6 anos. Então, tudo que eu aprendi foi dentro da empresa. O bom é que já sente na pele, né, desde criança, como é que funciona os negócios da família. E muita gente às vezes acha que, negócio da família é fácil, gerir, não sei o que, já pega o negócio pronto. E não é bem assim, não. E as pessoas pensam que é tudo no estralar de dedos. Né? E tipo assim, meu pai é uma pessoa que cobrava muito. Nunca assim deixou muita vontade, não. Bora cedo, acordava cedo. E eu gostava de estar dentro da empresa. Então eu cresci lá brincando, correndo, vendo tudo. Então desde o zero eu estou dentro da empresa, né? Como filha, cresci lá, vendo tudo. Aprendi tudo correndo no estoque, vendo os meninos trocando, trabalhando. Então tudo que eu aprendi foi assistindo e desde pequena. E meninas,
Tem alguma coisa que marcou muito vocês, que vocês consideram que foi o principal desafio, a coisa mais difícil, a montanha mais desafiadora que vocês precisaram ultrapassar nessa jornada? Tá esperando ela São falar. todas coisas difíceis Vai que falar. já aconteceram, Porque né? o comércio em Boa Vista, ele já é difícil, né? Ele vive em altos e baixos. Então, tipo assim, a minha parte difícil, eu como filha, é de dizer assim, eu quero estar dentro de uma empresa familiar, eu quero continuar esse negócio dos meus pais. Então, a minha parte difícil foi decidir, porque eu me formei em Direito, sou formada em Contabilidade, passei na OAB, eu tenho toda essa formação. Então, tipo assim, o que eu quero da minha vida? É seguir essa carreira de formação ou ficar dentro da empresa. Só que eu gosto da empresa, eu gosto do ramo, eu me identifiquei com o ramo que minha família trabalha. Então, eu procurei buscar e seguir o ramo da minha família. Tanto que hoje, somos nós, os filhos, que estamos à frente da empresa, junto com a minha mãe. Meus pais separaram, então nós estamos junto com a minha mãe administrando a empresa. A Bopel ela é bem antiga, né? Quanto tempo? A mais Bopel ou tem menos? 33 anos, ela é pioneira em troca de óleo, na área de serviço, troca de óleo e filtro. Então, nós já estamos aí entre altos e baixos, tudo que imaginar no comércio que aconteceu, mas a gente continuou. Olha, é bem interessante, Fabio, o que você falou, porque acontece no Brasil inteiro, no mundo inteiro, dos filhos com medo de decepcionar os pais. Muitas vezes os pais colocam uma expectativa muito grande em cima dos filhos. Ele vai ser meu sucessor, ele vai assumir tudo isso. E muitas vezes o filho não tem a vocação para estar dentro do negócio, não tem a vocação para gerir aquele negócio, mas por medo de decepcionar os pais, eles acabam insistindo e acontece o que a gente vê. As empresas quebram, as empresas entram em falência porque o filho não tem um tino empreendedor. Pela parte do meu pai, acho que a cobrança maior foi que ele queria me ver como advogada. Ele queria uma filha advogada, só que assim, eu gostei, amei fazer direito, tanto que eu acho que foi uma experiência maravilhosa, conhecimento que você adquire tudo na área, tanto contabilidade como direito. Só que, tipo assim, eu me identifico, eu adoro estar lá vendo serviço, sabendo sobre lubrificante, sobre filtro, sobre a parte automotiva, então eu gosto disso. Então eu gosto de estar naquela área da empresa. Talvez pelo fato dela ter crescido É. nisso tudo. Show. Somos cinco irmãos. Dos cinco, eu sou a segunda. Então, eu e a Daniela, que é a mais velha, a gente sempre está diretamente na empresa. Aí hoje está a Bruna também. A Bruna trabalhava na área de confeitaria, também fazia bolo, só que ela voltou para a empresa. E eu tenho meu irmão que trabalha hoje, ele está administrando uma empresa, a Bopel Alumínio, que trabalha com portas, portões de ACM. Já tá indo para um outro segmento. Outro né, segmento. também, já expandindo Legal. os negócios da família, né? Então a gente está ali todos juntos. Meu irmão ficou na área de portas e portões. Não está muito porque ele não cresceu como a gente, tanto da empresa. Foi mais. De todas, eu fui a que fiquei mais dentro da empresa mesmo. A mais velha demorou um pouquinho, mas hoje estamos lá e ela tá, eu e ela direto. Você no caso é desde quando se entende por gente que trabalha com... Porque eu nunca com o negócio tanto da que fala assim, família. dona de casa, eu não gosto de fazer nada em casa, porque eu gosto de estar dentro da loja ou em cima de uma bicicleta. É o que eu gosto. E você, Yasmine, assim, se fosse colocar um período bem difícil que você já enfrentou sendo empresária, qual que seria, assim, esse momento? No início, todo início é difícil, né? Mas eu teve várias etapas, né? Eu vou falar do início. É você se sustentar ali naquele mercado de trabalho, né? De você firmar a sua empresa, eu acho que é o primeiro. A marca, né? Então, Barracão do Poeta, de onde vem isso, né? É uma homenagem ao meu pai, que era poeta. Uma curiosidade que eu tenho. Porque como Entendeu? eu falei pra ela, eu vou no Barracão do Poeta, como era lá perto da minha Ah. casa, faz muito Então, tempo. depois eu vou olhar Barracão do Poeta, o que tem a ver com o café da manhã, né? Então, assim, foi um nome que minha mãe deu ao meu pai na época dos anos 90, que ele trabalhava com um bar, e aí ela homenageou ele com esse nome. E eu, depois de 20 anos, né, que ele já tinha fechado a empresa, eu reabri, né? No caso, eu abri uma empresa com o mesmo nome, mas no ramo de cafeteria. Então, para afirmar aquele nome em homenagem ao meu pai, né? Com 2 anos que eu estava aberta a empresa, eu perdi minha mãe. Então, ali foi um baque para mim, assim, enorme, e foi bem difícil eu continuar aquilo, né? E para mim foi, assim, continuar aquele legado, né? Aquela coisa que eu comecei, que ela me ajudou bastante, né? E depois de 5 anos eu perdi meu pai, que é o poeta, né? Então, cada fase da minha vida teve uma perda, e para mim foi muito difícil isso, eu continuar sozinha, né? Que agora eu não tenho mais mãe nem pai. E aí
eu acho que isso foi dando força, tudo que eles me ensinaram, né, desde nova, para eu continuar o Barracão do Poeta. Então, para mim, eu acho que foi mais as perdas familiar de continuar o negócio e né, fazer aquele orgulho que eu sempre quis dar orgulho para minha mãe, para o meu pai de tudo que eu fazia, né? Quando era no início, eles não acreditavam que eu ia dar conta, sabe? Sabe como é que é? Recém-formada. O pai sempre tem um pouco esse medo, né? E aí queriam que eu... Tipo, minha mãe era juiz, era advogada, então meu pai era ex-bancário. Então eles queriam que eu fizesse concurso público, que isso não ia dar certo, entendeu? Então, muitas vezes a minha própria família parece que não acreditava em mim e eu queria provar para eles, né, que eu ia conseguir. Minha mãe já me dava muito mais apoio, mas quando eu perdi minha mãe, entendeu? Meu pai tinha mais aquele receio, minha filha, você tá ficando velha e tudo, você tem que procurar alguma coisa para você e tudo, e eu fui acreditando. Aí chegou a pandemia. Meu Deus, a pandemia quase quebra o Barracão do Poeta, né? Porque a gente teve que se reinventar porque não poderia servir ao público na mesa. Então, dali foi onde eu comecei a vender no delivery, porque não podia atender no local. Então, eu tive que me reinventar para eu manter no mercado, entendeu? E daí eu saí de casa à busca de um lugar central, já que eu morava na periferia, que é Jockey Club, né? E procurar um lugar central para facilitar as entregas e fui com quase nada no bolso e meti hoje a cara. tá do jeito que tá. Entendeu? Então, eu acho que a dificuldade, tudo que eu passei, dali me deu a força de querer tentar, né? A convite do Emerson Baú, que é o dono da plataforma 8 e o superintendente do Sebrae. Então, ele me chamou, ele acreditou em mim, porque ele, na época que eu entrei no Sebrae, ele era o meu gestor, né? Acho que Marina viajou com a gente desde o início, sim, né? Então, ele via ali, eu acredito que ele acreditou em mim, que ele me deu a oportunidade de eu começar do início. Então, eu construí junto com ele, né? E eu fui trabalhando, juntando dinheiro da fotografia com o que entrava do café e meti a cara. E fiquei 8 meses trabalhando só no delivery, gente. Manter uma empresa só no delivery, sem poder atender na mesa, foi muito difícil. E com isso, eu tive que fechar o meu barracão filial. Justamente porque eu passei 8 meses fechado e as coisas paradas, elas vão se acabando. E com isso teve muitas pragas, eu tive que enfrentar cupim nas árvores, em tudo, na estrutura. E eu não tinha condições de construir outro do zero. Então eu continuei onde eu estava, no centro. Então foi um dos motivos que eu tive que fechar o Barracão 1, que era onde eu morava, né? E abrir no centro, que é onde eu continuei, onde eu estava no delivery. Então, eu acho que o mais difícil foi isso, as perdas, várias etapas, né? Mas na pandemia, eu me reinventar e crescer dali, surgir das cinzas, né? Porque, entendeu? Decisões difíceis. Decisões difíceis, tudo isso. Nossa! A história Yasmine aí, ela conseguiu se superar, né, nessa questão. Infelizmente, a perda O ramo de alimentação sofreu bastante. Nosso ramo, na questão da pandemia, não é que sofreu. É considerado um serviço essencial, porque o carro não pode... Você tem um meio de locomoção e não tem como parar. Então, precisa fazer manutenção, mesmo que a pessoa postergue um pouquinho o prazo, mas tem que cuidar. Então, não foi tão afetado com a pandemia. Que bom, né? Eu também falando assim pelo parte da contabilidade, como na época a contabilidade ela entrou naquele segmento específico que não poderia parar e tudo mais, a gente acabou não parando tanto, mas nossa, a gente acompanhou assim vários clientes que ficaram vários meses sem faturar e os custos ainda tinham que pagar e assim... A minha irmã que tinha uma cafeteria também, com a pandemia, foi um dos motivos que acabou fechando. Muitas empresas e amigos que eu conheço fecharam na pandemia porque não deram conta de segurar tanto tempo. Se eu não tivesse me inovado, muita gente foi muito resistente a isso, a delivery. Eu conheci muitas pessoas que diziam, como é que eu vou vender minha sopa para delivery? Tu vê que hoje em dia vende, é normal, mas no início eles eram muito resistentes. Então muitos amigos meus fecharam porque não se reinventou. Entendeu? Você, a partir da dificuldade que você tem que tentar uma forma de continuar e não desistir na primeira. E se foi você isso. demora para se adaptar, as coisas passam por cima de você. Você é atropelado.
E é uma cultura também, Roraima. Assim, a gente não tem muito hábito de pedir. Tinha antigamente pedir as coisas, né, por telefone. Eu acho que a gente, como é tudo próximo, a gente saía e ia pro local. Uhum. E aí veio esse baque, então o pessoal mesmo em casa, a gente mesmo em casa, assim, será que vai chegar? Como é que vai chegar? Uma sopa, tu pediu uma sopa. Então, pô, a galera, não só o comerciante, empresário, como as pessoas tiveram que se adaptar também. Se reinventar de pedir, aguardar em casa. Teve toda uma mudança de paradigma cultural, né? Então a gente teve que se readaptar, se reacostumar a certas coisas. Teve também a parte muito do home office, muita gente trabalhando em casa. Quando acabou isso daí, o pessoal, não, deixa eu continuar trabalhando em casa, tem coisa melhor que isso. É, Né? acabou que se acostumou. E falando de hoje em dia, né? A gente passou por várias situações, todos nós, né? Yasmin, nossa senhora, meu Deus. Tivemos que nos reinventar na pandemia. E hoje, como é que vocês fazem, né? Já entrando numa parte em cima do tema, como é que vocês fazem para administrar o tempo de vocês? Você com ciclismo, né? A questão da empresa familiar, a vida pessoal, né? Você é mãe também, né? Então, assim, deve ser um dia corrido. Uma Como é que correria. você faz assim para conseguir Olha, dar assim, conta? eu tenho uma certa facilidade, mas não. Mas por mim, porque por ser uma empresa familiar e a gente tem um grupo assim grande de sócios, eu e minhas irmãs, então a gente consegue. Vamos planejar aqui, eu fico nesse horário, esse é teu horário. Então, o horário da manhã na empresa é o meu horário que eu cuido, eu abro a empresa, eu faço tudo. Eu e minha irmã fazendo todo o planejamento e estrutura da empresa, eu cuido da parte da manhã. Então eu consigo deixar a minha tarde livre, que é o horário que eu faço meus pedais, que eu cuido da casa, que eu cuido do filho, marido, tudo isso. O marido tá no meio também, Tem né? o Tem que marido cuidar. também, que é um filho, né? É quase um filho também, tem que cuidar. Então, assim, hoje eu me dou esse luxo de ter minha tarde de folga ainda. Claro que futuramente isso tá cada dia mais apertado, porque precisa estar todo mundo na empresa. Mas, assim, como eu cresci, a minha irmã cresceu, então a gente consegue hoje. Nós temos a nossa mãe que está ao nosso lado, que ainda nos ajuda. Então, ela é nosso pilar, nossa mentora. E a gente está na empresa, tudo a gente aprendeu, né, com ela, ainda aprende todo dia. Só que, como eu falei, eu me dou esse luxo hoje ainda à tarde, de estar saindo. Porque eu cresci tendo essa tarde minha, desde pequena. Eu tinha minha tarde da escola, eu estudava à tarde, fiz faculdade à tarde, então eu ainda tenho esse horário da tarde. Tô me É dando. livre pra cuidar um pouco da mente, né? Aí a outra não vai de manhã, então eu fico de manhã. Então a gente tem esse revezamento. Meu horário da tarde e meu horário da manhã. Vocês lá no caso, você cuida de um setor, seus irmãos cuidam do Eu outro? fico ali na parte eu cuido do setor de vendas, ali na parte do caixa, minha irmã cuida mais na parte de serviço da troca lá, a parte de pessoal, da parte da troca, os trocadores. A minha mãe cuida da parte financeira, então tá bem dividido. Tudo bem assim. dividido. Quando tá bem dividido assim, fica fácil de trabalhar e gerir seu tempo, né? E você, Yasmin, assim, na época lá de 2010 a 2013, né? Gerenciando várias coisas ao mesmo tempo. Loja de roupa, café da manhã, faculdade. E hoje, como é que tá? Como é que você faz essa separação? Eu digo que durante 8 anos de Barracão do Poeta eu não tive finais de semana. Porque eu abria todos os sábados e domingos. Então, eu digo que eu não tive uma vida. Parou ali, ó. Dali até os anos. Eu acho que eu investi todo o gás que eu tinha ali do início da empresa, né? Então, foi... Quando eu decidi fechar os domingos, foi porque o meu corpo pediu. E muitas pessoas me perguntam, Yasmin, por que você não abre mais o domingo? Eu disse, porque eu decidi me dar qualidade de vida. E tentar, né, não só trabalhar, e sim viver, né? Você tem que ter um dia de descanso, né? Todos nós merecemos. Então, eu acredito que eu pude me dar o luxo de me dar um dia que era muito movimento meu, mas que me trouxe uma qualidade de vida. Isso foi uma escolha minha a partir do momento que eu comecei, nesse meio da pandemia, pesar, né? Já estava ali abatendo o psicológico, estava dando ansiedade e tudo, e eu falei, isso não tá certo, né? Só trabalhar, só trabalhar. Eu tinha uma casa no interior que eu demorava 6 meses para ir nela. Então é muito difícil você só trabalhar. Trabalhar pra quê, né? Você não consegue nem aproveitar Eu não consigo direito. aproveitar. Eu sou sozinha, então é muito difícil, né? Eu não tenho com quem contar, eu não tenho um sócio, nada. Fui com cara e coragem, então eu decidi fechar justamente por isso. E
como eu organizo meu tempo, né? Hoje em dia eu sou faz tudo na empresa, mas graças a Deus eu tenho funcionários, mas eu sei fazer tudo. Então no dia que um falta, eu ocupo o lugar daquela pessoa, entendeu? E hoje em dia tô tendo muito problema com funcionários. É difícil tu manter aquela equipe por muito tempo. Então daqui uns dias eu tô sem caixa, um dia eu tô sem gerente, e aí até tu ensinar tudo novamente, treinar, tu acaba se abdicando daquele teu tempo que tu teria para fazer outras coisas, enfim. É um Tem pouco desgastante. É, isso mesmo. Mas é básico, né? Eu agora, minha função da empresa é manter todo o meu estoque organizado, não deixar faltar nada, né? Treinar meus funcionários e deixar a empresa fluir. Essa é a intenção, né? Eu tinha um gerente que fazia tudo isso, mas saiu da empresa, então eu voltei. E eu acho, por um lado, até melhor eu ficar nessa parte de manter toda a produção em dia, em estoque, e organizando essa parte do que está à frente ali com o cliente, né? Então eu meio que organizo isso. E eu sempre saio de casa, tipo, 10 para as 6 todos os dias, acordo 5 horas da manhã, é a minha rotina. Volto em casa, almoço, volto pra tarde e chego em casa às 7h30, 8 horas. Então toda a minha rotina é essa. Então a manhã e a tarde, basicamente toda É no café. É no café. Isso. Mas assim, é café da manhã e Isso. tem almoço também? Alguma coisa Não, assim, almoço não. É que a gente fala café da tarde, hoje em dia já é comum aqui no estado, né? Aham. Você lanchar à tarde. Então ele abre de manhã e à tarde. Ah, sim. Entendeu? Pô, muito bacana. Essa parte de gestão, né, você conseguir gerir tanto sua vida pessoal quanto sua vida profissional, não é fácil não. Muita gente acha que o empresário, o empresário ele só tem ali, só vem, pega o dinheiro e vai embora. Não, tem muitas responsabilidades que a gente precisa arcar, né? Como você mesmo disse, tem a questão dos colaboradores, que algumas vezes eles faltam, então a gente tem que ficar suprindo, né, a falta Isso. deles e dando conta e agradando o cliente e ter que pagar fornecedor. Isso. E, cara, como é que faz para dar conta de tudo isso, né? Eu acho que muita gente que está começando a empreender agora também se faz essa pergunta, pô, como é que eu faço para ser empresário e ter um tempo para minha família, né? Ter um tempo para filhos, pais, para viajar ou alguma coisa do tipo. Eu acho que primeiro que a gente tem que comentar é que a mulher ela tem uma jornada dupla, principalmente a mulher empreendedora, né? Eu e a Yasmine, nós ainda não temos filhos, justamente porque hoje o nosso foco é o nosso negócio. Isso mesmo. E eu acho que o mais importante é você colocar na sua cabeça que nem tudo vai ser 100%, né? Às vezes as coisas estão andando muito bem lá na empresa e a sua casa está uma bagunça. E se você não conseguir se perdoar por isso, você vai ficando ansiosa e a coisa vai ficando pior. Então, aceitar que muitas vezes vai ser 50-50, às vezes vai ser 70-30. E se você puder ter pessoas para te ajudar, é muito bom. Que nem eu estava comentando esses dias com o Douglas, que ele, ai meu Deus, eu preciso me transformar em 2. Eu falei, não, você precisa de uma pessoa para te ajudar em casa. Porque muitas vezes a gente não consegue. A gente tem roupa para lavar, a gente tem que se alimentar bem, a gente tem um objetivo de se alimentar bem para ter qualidade de vida, a gente tem que ir ali na academia rapidinho. Eu, infelizmente, tive que abdicar do meu esporte por hora, porque a gente está com foco de escalar um negócio, nós temos reformas grandes para fazer. Então, a Fabi é minha colega de bike e para mim estava extremamente dispendioso eu largar o meu horário de trabalho, finalizar meu período de trabalho às 15 para me arrumar, para sair para pedalar. Então, hoje eu mal e mal consigo ir na academia. Então, assim, é importante que você coloque isso na cabeça, que se você puder ter alguém para te ajudar, você precisa ter. Mas se não puder, tudo bem, é só tentar ajustar aqui e ali e dar conta. Às vezes é uma questão de escolha, né? Então, às vezes a gente quer pegar e fazer tudo e acaba não dando conta de nada. E não, a gente tem que parar, né, de vez em quando e pensar, não, o que realmente isso daqui tá agregando com a minha vida e o que não tá. O que eu vou focar e o que eu não vou focar. Então, muitas vezes é você parar, pensar um pouquinho, analisar, falar, não, isso é importante, isso não é importante. Muitas vezes, né, a gente acaba se atolando de tanta coisa que não é essencial na nossa vida, que não consegue dar conta do essencial.
né? E a parte da gestão do tempo, de você conseguir gerir seu tempo sendo empresário, você tem que ter isso em mente, né? Que se você for querer fazer tudo na sua empresa, você ou não vai fazer nada direito, né? Ou vai ficar doido. É um dos dois. Eu, no caso, já tive muitas propostas de expandir o Barracão do Poeta, mas eu paro e penso, né? Vale a pena eu dar o passo maior do que minha perna? E aí eu não dar conta, querer abraçar o mundo, entendeu? Então, eu tenho que focar numa coisa que eu sei que eu vou dar conta, né? Nas horas vagas eu ainda tenho o meu hobby, que é fotografia, então eu ainda faço eventos e tudo. Mas eu pego, às vezes aparece tanto evento, eu passo para parceiros, né? Não vou pegar todos, porque eu não vou dar conta. Eu gosto de entregar uma coisa com qualidade, no tempo. Então eu tenho a minha meta de pegar apenas 2 eventos por semana e fazer aquilo que eu sei que eu vou dar conta e entregar com qualidade. Então não adianta eu abrir várias franquias do Barracão e eu sei que eu não vou dar conta sozinha e ter que fechar, entendeu? Então é meio que isso, você saber e dosar, né? Até onde você alcança, até onde você aguenta. É isso mesmo, dosar. Entendeu? Expandir Porque o negócio hoje é difícil, porque questão de mão de obra, na minha área, no meu ramo, é muito difícil, porque, tipo assim, hoje estou tendo uma dificuldade na parte de vendas, no balcão, porque a maioria do pessoal que está disposto a trabalhar, o que eles têm hoje de meio de transporte? Chega com uma bicicleta. O que ele entende de carro? Se ele tem uma bicicleta, qual é o valor que ele sabe, o que tem de óleo, de filtro, o valor, às vezes ele pega uma caminhonete que sai um valor X, R$ 1.000 de manutenção, para ele acha um absurdo. Então você tem que passar, orientar e treinar para tudo isso. E hoje o pessoal não quer ter esse trabalho. Não quero, tô indo, vai de manhã para treinar, de tarde não volta, então como é que eu vou expandir um negócio? Eu não consigo arrumar mais gente hoje para trabalhar. Desgastante. Eis o segredo, né, de todo empresário. A gente vai tratar sobre esses temas aqui também nos próximos episódios, né, sobre como engajar seu funcionário, como treinar seu funcionário. A gente vai discutir bastante, porque se você for perguntar, eu acho que a maioria dos empresários, eles sente uma grande dificuldade em achar mão de obra qualificada. isso É mesmo. o calcanhar de Aquiles de todo Imagina, mundo. eu penso em abrir, mas eu não vou conseguir estar em todos os lugares, né, ao mesmo tempo, porque a gente tem que estar de olho. E mesmo você colocando ali toda receitinha bonitinho, eles nunca fazem do jeito que você treina, então você tem que estar em cima. Aí aí pesa o quê? O seu nome, né? Tá ali jogando seu nome em cima, então tudo eu tenho muito cuidado, porque a gente só tem um nome a zelar. E aí você vai naquela, nossa, vamos expandir tal, naquele entusiasmo, mas não sabe as barreiras que você vai encontrar mais na frente. Então, por isso que às vezes eu me seguro ali para evitar, né, mais na frente. Se quebrar por causa de colaborador que não tem responsabilidade com a empresa, isso. né? Eu estava em consultoria essa semana com o Fabrício e ele me falou uma coisa assim que marcou bastante, que ele me provocou. Ele me perguntou, Marina, como você acha que o açaí e o atacadão chegaram nesse patamar? Aí eu pensei, eu falei, eu acredito que através das pessoas competentes. Ele falou, também. Mas eles encontraram as pessoas certas e eles confiaram nessas pessoas. Então eu acho que muitas vezes é aquela questão, né? Ai, meu Deus, eu confio desconfiando. Então é complicado, ainda mais um cargo de gerente, um encarregado. É extremamente delicado você encontrar uma pessoa e treinar essa pessoa e confiar nessa pessoa. Mas eu acho que é aí que está o caminho, né? De você conseguir expandir o seu negócio, abrir uma filial. Muitas vezes pode ser até a família. Um fica na loja da Mariome de Mello e o outro fica na loja do outro bairro. Quando tem, né? Mas aí, consequentemente, todos terão que trabalhar mais. Então, perder para ganhar. É aquele negócio, né? Como é que é? Menos é mais, como costumam dizer. Uhum. Nessa parte de você conseguir gerir seu tempo, você diz, não tem, é difícil você conseguir mão de obra qualificada. Tá, mas e você? O que você faz para tentar, né, enganjar esse funcionário, incentivar ele, fazer com que ele não falte, fazer com que ele tenha responsabilidades com as suas atribuições?
E muitos empresários simplesmente querem pegar o colaborador perfeito e achar que ele vai trabalhar de forma perfeita para sempre. Infelizmente não é assim, né? A gente também tem que se colocar no lugar deles. E muitas vezes, né, o empresário, ele deixa, né, eu falo, não quero pagar nem um pouquinho a mais para esse cara aqui, que esse dinheiro é meu. Poxa, mas se tu pagasse um pouquinho a mais para ele talvez se tornasse um pouco mais responsável. Olha o tanto de tempo que você talvez poderia, né, ter a mais na sua vida. Então, muitos empresários não querem delegar esse tipo de função, acabam fazendo tudo atolado de coisa. E tudo sai mal feito. E tudo sai mal feito. Eu falo isso porque eu já passei Já por essa aconteceu também situação. com a gente. Né? Então, tipo assim, eu tive que definir. Teve uma hora que eu tive que parar e pensar. Eu falei, não, peraí, o que é importante? O que eu tenho que fazer para delegar? Como eu tenho que fazer isso? E as coisas começaram a fluir. Né? Eu comecei a ter um pouco mais de tempo para pensar de uma forma mais estratégica para a empresa, porque isso é um grande porém também. Muitos empresários, eles gastam todo o seu tempo no operacional da empresa. São apenas empreendedores. São funcionários da sua empresa, né? E muitas vezes esquecem de ir para a parte estratégica, aonde você vai pensar formas de como melhorar meu atendimento, como alavancar meu negócio, como faturar mais, que esse deveria ser a real função do empreendedor, da empresa, né? E por isso que o tema hoje a gente colocou essa gestão de tempo, né, que muitos empresários não veem tanto isso como deveriam ver. Então, hoje o sinônimo de estar ocupado é de você ser importante. Não, calma, peraí. Às vezes você está ocupado porque você é desorganizado. Né? Então, você está o tempo todo ocupado, talvez você não tenha organização do seu tempo. Você esteja querendo abraçar o mundo. E eu falo isso porque eu passo por isso. E eu estou começando a me readaptar. Né? Tenho uma construtora, eu administro um escritório de contabilidade, tenho um podcast, tenho uma empresa de gestão financeira. Então, cara, o que eu tenho que fazer aqui, meu Deus do céu? Se eu não conseguir gerir meu tempo, tudo vai sair mal feito. Isso mesmo. Né? E para isso eu preciso de pessoas. E graças a Deus eu estou conseguindo adequar pessoas na minha vida, né? Colaboradores que estão ali comprando a minha ideia e evoluindo junto com a gente. É uma dor. Dói, é como se tirasse um pedaço de carne. Eu falo por mim, porque recentemente eu abri mão de estar à frente do Nidori, coloquei uma pessoa para me ajudar a dividir ao meio as minhas atribuições. E não é fácil, porque era 50% de chance de eu me surpreender com a pessoa e 50% de chance de eu me decepcionar. Então, infelizmente existe a chance de você contratar uma pessoa e a pessoa não é o profissional que constava no currículo. Mas graças a Deus eu me surpreendi. Então, uma profissional formada em RH tem me ajudado muito, porque nós prestamos serviço, então nós dependemos exclusivamente das pessoas, né? Desde a pessoa que está atendendo, recepcionando o cliente, até a pessoa que está fazendo a higienização do quarto, a pessoa que está lavando o nosso enxoval, passando. Então, a gente tem que estar todo o tempo ali vendo se esse funcionário está motivado, vendo se ele está com algum problema, porque não existe aquilo, o problema. Seu problema fica da porta para fora. Então, muitas vezes o funcionário não está rendendo e a gente vai lá, o que está acontecendo? Meu filho está dando problema. Não, então faz o seguinte, tira a tarde de folga e vai na escola verificar o que está acontecendo. Então, a gente tem que ter esse olhar humano. E isso, eu confesso que eu sou uma pessoa que, até por conta da sobrecarga, eu não conseguia ter esse olhar com os meus funcionários, e eu acredito que essa pessoa que eu contratei veio para agregar muito. E às vezes ela tem um pouco da síndrome do impostor. Eu não estou ajudando, eu não estou fazendo nada. Eu falei, nossa, você não tem ideia do tanto que você tem nos ajudado. E inclusive eu briguei por ela, porque ela passou no processo seletivo do Senai, só que na nossa remuneração é melhor, mas ela estava balançada, porque lá ela poderia virar professora. E aí eu fiz pressão, falei, poxa, mas você vai nos abandonar?
E ela acabou que nos escolheu, e esses dias eu falei, eu sou muito grata por você ter nos escolhido, porque, querendo ou não, é uma briga desleal, né? Um órgão como do Sistema S é desleal contra uma empresa privada. De repente, a gente não vai conseguir corresponder às expectativas deles. Bom, e pensando um pouco mais pro futuro, o que vocês têm de planos? Se Yasmine aí vai que não tá na cabeça dela empreender, botar outra empresa aí pra jogo. Já tive vários planos. Planos a gente tem um monte, né? Fabiane, quem sabe não fazer não abrir uma filial, né, da empresa também, que nem o seu irmão. Plano futuro, eu penso assim, a gente quer continuar assim, porque empreender é um desafio, né? É um grande desafio. Você tem que perseverar, porque é uma perseverança. Isso é fato. Você tem que insistir, querer para poder manter. Como a gente fala, a gente é uma empresa pioneira, 33 anos. Mas foram entre altos e baixos, a gente teve que abrir mão de bens, na parte mais difícil, vender para continuar comprando estoque, tendo isso. Então você tem que abrir mão, tem que ceder ali, abrir ali, para poder se manter no mercado por muitos anos. E o futuro que a gente espera é o quê? A gente ter uma parte mais estável, uma estabilidade, com o quê? Com aluguel, o que a gente quer, pegar e fazer uma parte de aluguel. A gente tem essa área grande aqui, a gente pensa assim, daqui quantos anos a gente vai ter essa paz, dos irmãos querer trabalhar aqui dentro, se todos vão estar com a mesma vontade, continuar na empresa. Então, tudo isso a gente para pensar, como é que vai ser daqui 30 anos, 10 anos, 5 anos. Até porque a terceira geração já está sendo preparada. Todo mundo tem um menino, tem uma que tem 2. Uhum. Então, já começar a preparar. E essa geração é a geração YouTube. Eles não querem saber. Eles querem saber de... Meu filho, já desde hoje, já disse. Eu quero ser criador de jogos. Quero começar minha faculdade com 10 anos de criador de jogos, que ele já tem, já viu que ele pode. Já fez treinamento de arte, de desenho. Então, ele não quer nada da empresa. Ele quer ser criador de jogos. Faz desenho e faz tudo. Não, a meninada hoje tá nascendo com a cabeça que não dá pra acompanhar, não. Então, no futuro é nós. E daqui 10 anos é saber. Vamos trabalhar, pegar aluguel, dividir, vender. É isso. Até porque dizem que toda empresa foi criada para ser vendida. Então, de repente, você vende e começa um negócio com 10% daquilo. Né? Vira investidor, quem sabe? Mercado imobiliário. Se bem que o mercado imobiliário na cidade está complicado. Eu nunca demorei tanto para alugar uma casa. Tá complicado para quem compra, né? Que tá caro. Antigamente, né, com nossos pais, era fácil você comprar terreno, você comprar casa. Você, uma casa, 500, 600, 700, 1 milhão, tem que ter uma condição financeira boa. Então tá difícil você ter um bem, adquirir bens hoje. E você, Yasmine, e aí? Conte pra gente. Você tem aí algum plano? Você Olha, pensa, você falou que já te chamaram para expandir, isso. né? Já te fizeram uma proposta. O que eu digo assim, né? Nossa visão, nossa missão, né? Desde o início, o que a tudo... gente tem daqui a 5 anos, o que a gente planeja. As metas, né? Não é? Então, eu lembro que lá no início, a minha visão, daqui a tanto tempo, eu quero ser reconhecida como um dos melhores cafés regionais de Boa Vista. E eu acredito que hoje eu tô nesse nível que eu sonhei há uns anos atrás, né? Quando eu comecei lá no Tepequém, o meu sonho era terminar minha pousada e ter o café da manhã Barracão do Poeta na pousada. E esses planos foram mudando ao decorrer da vida, que nem ela falou, né? Se abdicou de um bem, né? Eu perdi várias pessoas que me ajudavam, né? Então agora eu tô mais sozinha, então isso tudo demora mais, eu consegui alcançar aquele meu sonho. Mas eu nunca deixei de acreditar que eu vou terminar minha pousada e vou ter meu café da manhã lá também, como eu sempre quis, né? Tanto que em 2011 eu comprei um terreno lá, construí, entendeu? Mas as coisas vão parando, vão deixando, e você trabalha mais um pouquinho aqui, junta. Então, eu tenho planos, com certeza, de expandir, né? E de ter filiais menores, né? Ter uma central, mas ter umas menores. Pensei em fazer barracões mais... para pessoas compactos, porque hoje em dia eles querem que eu abra dentro de um cowork, eles querem que eu abra dentro de uma lojinha pequena. Então eu sei que o meu público é muito grande e para eu abrir um pontinho pequenininho, entendeu? Então tô com planos de fazer algo assim, de barracões mais lanches mais rápidos, entendeu?
coisas menores. Porque onde eles me propõem para eu abrir, eu digo, mas um barracão não vai caber aí dentro. Eu fico, né? É um espaço muito pequeno, só para 8 mesas. Pra 3. Sebrae, vamos ajudar a Yasmine. É. Barracão do Poeta Express. Isso, coisas mais rápidas, entendeu? Então eu tô pensando nisso, penso ainda em terminar minha pousada, tudo der certo, né? Tô terminando de resolver as coisas da família que ficou para resolver, e aí eu vou planejar isso para o futuro, né? E lógico, né, que essa empresa que eu tenho, ela continue andando sozinha, né? Porque eu já saí da parte de produção há muitos anos, então eu fico mais ali na organização, eu sou a contadora, eu sou gerente, eu fico olhando qual o problema que deu, tô conversando com os clientes, tô arrumando meu estoque, mas eu quero que aquilo continue andando sozinho. Entendeu? Eu acho que é o sonho esse de todo empresário, né? Fazer com que sua empresa ande Eu sozinha. gosto de estar lá, né? Aquela coisa de você ser útil, né? Porque você estando ali, eu sou a imagem do barracão, todo mundo, mas cadê Yasmine, entendeu? Mesmo que eu não esteja trabalhando, mas eu estando ali, parece que a pessoa tem aquela confiança, eu dou boa tarde para todo mundo, dou bom dia, vou na mesa, vejo se tá tudo bem, então aquela parte de você ser útil ali, é o que eu gosto de estar fazendo também, entendeu? Apesar, É a conexão. é a conexão, mesmo que eu não esteja trabalhando dentro da produção ali, estando com meus funcionários, mas eu tô ali olhando, né, como é que o negócio tá indo. Nele disse, eu tenho um tempo para olhar, para me organizar, para me mexer no meu marketing, que eu que faço todo o marketing da empresa, sou eu. As promoções, eu tô editando cardápio, todo ano eu inovo meu cardápio, então tem muitas coisas que eu trago para Boa Vista de viagens que eu vou e vejo novidades, trago, né, então eu vou criando. Gente, o cardápio dela é maravilhoso. Então, eu em 6 meses eu tô mexendo no meu cardápio. Agora eu já vou abrir um para agosto. Então eu tô terminando, finalizando. Aí eu tô vendo fardamento novo. Então eu tô ali, mas eu tô vendo outras coisas, né? Trabalhando ali na mesa pertinho, olhando. Sempre trabalhando pro crescimento da empresa, né? A identidade visual da empresa que é importante demais também pra alavancagem do dono negócio. Da empresa, né? ele nunca para, né? Ele entra, ele faz um 360 ali no olhar, Quando eu chego na empresa que eu criava, já dá aquele 360, eu vejo um negocinho jogado, já pego, já coloco, já faz isso, já corre. O que tá acontecendo ali, Prate Leitão? A gente é o que dá a visão 360 na empresa. Pô, bacana mesmo. Bom, Meninas, e uma curiosidade, que conselhos vocês dariam para empreendedores iniciantes que desejam construir negócios bem-sucedidos e sustentáveis? tem essa pergunta aí. Essa tem que ser respondida. Olha, assim. Eu não tenho, assim, nem problema de ajudar pessoas que estão iniciando. Recentemente mesmo, foi uma moça no ramo de café que foi pegar todas as dicas comigo. Mas, Yasmine, tu vai dar teus segredos? Gente, eu comecei e não tive ninguém que me auxiliasse por onde eu começar. E já pensou se eu tivesse tido uma pessoa que tivesse me ajudado dessa forma? Então, eu não tenho problema de ajudar ninguém. Então, muita gente vai lá no café, Yasmine, eu sei que tu tem experiência com isso, como é que tu faz isso, entendeu? Então, eu sempre indico para a pessoa pesquisar o mercado, realmente, ver o que está precisando. Ela tem que entender do assunto, né? A moça que foi comigo no ramo de cafeteria, ela comprou equipamento e eu perguntei, mas por que você comprou esse equipamento? Você vai usar ele em quê na sua cozinha? Você tem que ver a sua linha de produção. O lugar é pequeno. Então, tudo você tem que pensar. E ela não tinha pensado nisso. Eu falei, mas como é que tá essa sua comanda? Eu fui ajudar ela na comanda, no cardápio. Então, eu digo que a pessoa tem que estudar primeiro aquilo que ela vai abrir. Pra ela não ir de cara, porque fulano de tal tá ganhando dinheiro com aquilo, eu vou ganhar também. Não é assim. Se você não entender do assunto, se você não for à frente, né? Eu tive que fazer vários cursos pra eu aprender muito sobre gastronomia. Pra chegar onde eu tô aqui, entendeu? Então, você tem que estudar pelo menos um pouco. Fazer cursos, vai atrás do Sebrae, né? O Sebrae ajuda bastante, atrás de finanças, como é que faço um fluxo de caixa, entendeu? Para você entrar ali e ter uma noção um pouco do que você vai abrir. Eu digo isso, primeiramente. Para você ir atrás de alguém que entenda sobre o assunto, já que você não vai fazer algum curso, pelo menos, para você entrar, não entrar de cara e bater, né, na porta. Porque assim, você para ser empresário, você não precisa de nenhuma formação, né? Mas não significa que você não tenha que
se especializar como um médico, como um advogado, como Entendeu? qualquer outro esporte. Lógico que tem gente que aprende, tipo, muitas coisas eu aprendi no dia a dia que eu não aprendi na faculdade. Isso todo mundo diz, não preciso fazer uma faculdade para ter meu ramo de negócio, tudo bem. Mas é coisa que você vai aprender no dia a dia, entendeu? E para isso, muitas vezes você cai, levanta, vai de novo, bate, mas com os erros você vai aprendendo. Mas aí para você não errar tanto e focar numa coisa, é interessante que você procure alguém que realmente possa lhe guiar pelos Auxiliar. caminhos certos. Auxiliar, isso mesmo. É assim, seguindo um pouco essa parte da Yasmin falando, né? Você tem que se preparar e tudo mais. O Sebrae, inclusive, ele oferece, que eu já até li o planozinho do Sebrae, que é um plano de negócio. Tipo assim, um plano de ação. O Sebrae ele te passa, né? Não Você sei, tem eu que não, fazer um planejamento, né? não lembro quantas folhas são, mas ele te passa desde o início. O que você precisa começar a fazer para iniciar o seu Entendeu? projeto. Eu acredito que a pessoa tem que ir atrás pelo menos disso. Porque ela vai ter uma coisa que ela não vai saber fazer, né? Ela vai chegar lá em finanças, meu Deus, por que, que eu não tô vendo retorno aqui? Como é que eu vou precificar um produto, né? Onde é a minha linha de lucro, tudo isso, todos os gastos que eu vou ter para abrir uma empresa. Muita isso. gente vai empreender e só olha para as partes positivas. Vou conseguir isso, vou ser rico, vou não sei o que. Esquece que tem os problemas, eles não entendem né? também que dependendo do mês a venda aqui foi boa, mas no outro a gente não sabe como é que vai ser. Aí ele conta com o que ele vendeu esse mês aqui. E tira tudo e gasta tudo e aí torra ele, tudo. Caramba, eu tive 20 mil de lucro. Olha, eu vou usar esses 20 mil. Mas chega no mês que vem ele vendeu isso a menos. Aí vai, né? Não vai ter mais o lucro. Quando ele precisar, porque em empresa todo dia acontece uma coisa. Um dia é um liquidificador lá no meu, outro dia é um vazamento, outro dia é um fogão. E se eu não tiver preparado para aquilo? Tô Já contando. dizia o Gustavo Cerbasi, estabilidade não existe. Exatamente. Entendeu? Então, às vezes a pessoa tá ali, né, contando lá com os ovinhos de ouro e não é assim, entendeu? Antes do tempo. Você tem que ir com calma na mãe, Ter lógico. persistência, como eu falei, perseverança, porque vai ter altos e baixos se você não se identificar como empreendedor, de estar ali dentro, de passar por essas dificuldades que vão surgir, você não vai para frente, não. Como você disse, né? A resiliência. Né? Todo empreendedor ele tem que ter pelo menos um pouco de resiliência. Mesmo você iniciando uma empresa do zero, mesmo você entrando para os negócios da família. E outra, eu acho que acima de tudo você tem que gostar daquilo que você faz. Porque você trabalhar numa coisa que você não gosta, e aí você vai ver tudo isso, você não aguenta. Você tem que gostar. Então, para empreender, primeiramente, né? Você tem que decidir. É isso que você quer para você, para sua vida. É isso que você gosta de fazer. Não é porque fulano de tal abriu um bar que eu vou abrir e vou gostar de trabalhar. Você tem que ver. Se realmente Mas até não pode porque- gostar tanto, né? Porque teve uma vez que eu abri um bar e eu tomou essa gostava cerveja, muito, né? né? Mas eu Aí- tô falando assim, Aí eu você- tomava estoque. todos os problemas que você envolve, trabalhar com gente já sobre o álcool é muito mais difícil do que você, entendeu? Trabalhar com alguém até sóbrio. porque se você não gostar, no dia que você precisar trabalhar de domingo, você mas vai com ódio. Isso. Porque as pessoas têm muito instaurado isso de que não, domingo é para descansar. Só que muitas vezes a gente precisa. Ó, você ficou 8 anos trabalhando aos domingos. E eu conheço gente lá no TPQM mesmo. TPQM, quinta, sexta, sábado e domingo, ele está cheio de turistas. Uhum. Então você precisa trabalhar os domingos. Mas aí na segunda e na terça, você tira o dia de folga, você vai desfrutar, vai descansar. Então esse é o Pra X minha da questão. rotina, você eu tem que acabei tendo gostar. que escolher o domingo, porque todas as pessoas em minha volta, a folga era domingo. Então eu acabava não tendo um dia de folga. Chegava segunda-feira, eu tava sozinha. Eu vou fazer como? Não vale Eu a vou pena, trabalhar, né? entendeu? Eu vou fazer o quê na minha segunda-feira sozinha? Então eu meio que decidi isso pra mim ter essa qualidade, me relacionar bem com a minha família, ter aquele tempo, né, com primo, sobrinho, coisa, madrinha, coisa que a vida vai passando, né? E você, então eu decidi isso. Então eu teve uma época que eu trabalhava mais nas semanas e agora eu trabalho mais as semanas. Eu só mudei os dias. A forma, né? Forma, entendeu? Só gerir o tempo de uma forma melhor. Eu geri para essa forma que foi onde eu me encontrei melhor para eu ter uma qualidade de vida e conseguir suprir no meu negócio. Porque o que eu consegui fazer a minha segunda-feira, o mesmo que eu fazia no domingo.
só que com menos estresse. Porque domingo era só pela manhã, segunda-feira é o dia todo. Então imagina a quantidade dividida de pessoas num horário maior. Então eu consegui aquilo pra mim, e pra mim tá ótimo. Porque domingo todo mundo acorda 9 horas e quer todo mundo comer ao mesmo tempo. Segunda não. Segunda eu vou tendo um fluxo tranquilo, todo mundo tá indo pro trabalho, de tarde, quer um lanche. Eu faço o mesmo negócio. Às vezes a pessoa fala assim, ih, não quer ganhar dinheiro não, tá fechando no domingo. Fala assim, Isso. gente, Eu trabalhei dinheiro muito. não é tudo. Uma A coisa, paz depois da é muito pandemia, que a importante. a mudança da loja foi que hoje a gente fecha com almoço. Antigamente não fechava. E foi uma hora que a gente, não, vamos se dar uma folga, vamos fechar meio-dia e botar. Até um dia desse na hora que tava sendo cliente, chegou, nossa, Roraima, até restaurante fecha meio-dia, o que é isso? Sempre tem essa, né? Eu falei, meu senhor, vamos descansar, vai lá na sua casa do Lucro não é sabor. tudo. Volte daqui a pouco que eu vou lhe atender, deixa eu descansar também, porque Então, eu vai dar acho aquele que momento de descanso. eu acho que esse tempo do almoço eu sempre me dei de estar com meu pai ou com minha mãe, né? E eu acho que se eu estivesse trabalhando também nesse horário, eu teria assim, meu Deus, eu não aproveitei tanto quanto eu queria com meus pais, né? Então eu penso muito nisso, de você não sabe o dia de amanhã, então você tem que dar uma atenção também para a família em casa, né? Que nem ela falou, seu tempo com a vida pessoal e trabalho. Então, eu trabalhava de manhã e à tarde, mas eu tinha aquele tempinho do almoço para ver, para sentar todo mundo na mesa e comer. Então, eu sempre me dei o almoço de estar com a família. Eu também faço isso e, cara, eu não me abstenho. Isso. Né? A gente sempre vai na casa dos meus pais, todo mundo almoçar junto e conversar. E como a gente também tem um negócio familiar, então a gente fala sobre trabalho, sobre vida pessoal, às vezes briga, Isso. tem treta. É o que Desse jeito. recarrega E, cara, a isso gente, que é o bom da família. né? Lá em Você casa a sabe. gente toma café e almoça junto, toda a família, todo dia. Eu tenho a minha casa, mas eu tomo todo dia o café com a minha mãe, saio da minha casa, passo minha mãe, pego minha mãe, a gente toma café junto, eu, minhas irmãs, tudo, a gente toma café, aí eu vou pra loja e abro a loja. Aí meio-dia vai todo mundo almoçar junto. Então a gente tem essa rotina de manhã e meio-dia tá toda a família junto. Isso mesmo. Bom, muito Show de bom. bola. Bom, gente, infelizmente, né, nosso podcast, nosso segundo episódio está chegando ao fim. Queria dar oportunidade para vocês, né, se quiser fazer um merchan da empresa aí de vocês, passar o Instagram de vocês, né, fiquem à vontade. Sigam a Bopel Serviço, troca de óleo, pioneira, há 33 anos no mercado de Roraima, trabalhando com troca de óleo, fios, carros nacionais, importados, câmbio automático, tudo. É só chegar que a gente cuida do seu veículo. Aí não Carro, importa o veículo, né? Todo tipo de carro, moto, jet ski, lancha, quadriciclo, só chegar na Bopel. Caminhão pesado, linha pesada também. Show. E vocês também, né? Sigam aqui o Barracão do Poeta Café, Barracão do Poeta no Instagram, tem no Face, sigam a gente. A gente funciona de segunda a sábado, de manhã à tarde durante a semana e sábado só pela manhã. Então venham conhecer o Barracão do Poeta também já há 10 anos, como eu falei, no mercado, né? E cada dia trabalhando para melhor servir vocês. Olha, eu vou lá, viu? Eu sou cliente. Engraçado que o óleo do meu carro eu preciso trocar ele já tô precisando trocar. Então, bora. Eu E pensei eu já sei nisso o café também, porque semana passada eu tava procurando, rapaz, eu queria tomar um café em um lugar diferente. Aí eu já sei o lugar. Vamos Fica lá lá, na Pedro Rodrigues, número 80 Centro, atrás do Hotel Iramotel. Show de bola. Meninas, muito obrigada pela presença. Obrigada Foi a vocês maravilhoso pelo convite. escutar a história de vocês. É sempre edificante ver as batalhas e as lutas de empreendedores, e é isso que fez Roraima ser o estado que é. Então, muito obrigada. E a gente ainda tem muito a crescer. Vamos se juntar, se unir, se Isso. fortalecer, porque o empresário ele também precisa estar junto, né? Para conseguir superar essas adversidades. Né? E, Marina, a gente sempre combinou no finalzinho do podcast, né? Verdade. Apresentar um livrozinho, uma indicação de livro. Né? Se você quiser começar aí pelo seu. Bom, esse livro eu li recentemente. Não é uma leitura fácil. É do poeta Clóvis de Barros, poeta e filósofo. Eu gosto bastante dessa disciplina, filosofia era uma das minhas disciplinas preferidas. E é bem bacana, o título é Tesão de Viver. E eu acho que algumas histórias do livro dão um tapa na cara da gente. E é interessante para quem é empreendedor, para às vezes tá passando por uma situação e aí tem uma história parecida e você cai na real.
E tá interligado, né, com o tema de hoje, porque você é empresário, você é empreendedor, você tem que ter um tempinho ali para ter aquela vontade de viver bem e conseguir ser feliz. Gostei da indicação. Eu também trouxe tá? Hábitos Atômicos, o livro do James Clear. Cara, é um livro sensacional, uma leitura simples, né? Tudo, tempo, finanças, entre outras coisas, tudo começa no hábito. Então esse livro ele meio que fala para você, te explica como você acrescentar bons hábitos na sua vida, né? E como você tirar os maus hábitos. Porque tudo depende daquele processo diário da gente, aquela pequena coisa que vai fazer com que a gente evolua. Exatamente. Então, pessoal, é isso. Tá? Obrigada. Obrigada. Acabamos. Até o próximo Eu acho que episódio. Já foi. Obrigada pelo convite.